ano de 2009 foi movimentado para o judiciário brasileiro, com debates acalorados e algumas vezes tensos sobre temas como a lei de imprensa, refúgio político, extradição e demarcação de terras indígenas. Foi também um ano de inovações na prática dos tribunais, com a fixação de metas quantitativas a serem cumpridas pelos juízes. No balanço geral, a sociedade saiu ganhando? Nós discutimos esse assunto no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A reedição do Pacto Republicano, com a participação do Supremo e do CNJ, fixando metas a serem alcançadas pelos tribunais, foi uma das iniciativas de maior repercussão envolvendo o judiciário brasileiro em 2009. Por seu lado, o Congresso Nacional tirou da gaveta alguns projetos e alterou vários dispositivos de lei, também com repercussão no dia a dia dos tribunais. O balanço do ano é positivo para o judiciário brasileiro? A sociedade saiu ganhando com as mudanças havidas? Esse é o nosso debate de hoje. Nossos convidados são o Dr. Nelson Messias de Moraes, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, e o juiz Maurício Torres Soares, do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte e vice-presidente sociocultural e esportivo da AMAGES. Dr. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Via Justiça. Eu que agradeço. Dr. Nelson, nós tivemos em 2009 e parece que um judiciário mais ativo, mais presente na sociedade, com ministros opinando sobre temas diversos, e até juízes se manifestando mais, interferindo mais na vida da sociedade da sua comarca. O senhor diria que esse seria uma tendência do judiciário de participar mais da vida da sociedade, e isso seria uma tendência positiva na avaliação do senhor? Eu acho que o judiciário ele precisa se mostrar mais para ser mais conhecido, mesmo porque o judiciário nos últimos tempos ele tem sido muito demandado, em razão até mesmo da Constituição de 88, que facilitou o acesso do cidadão à justiça e até mesmo da consolidação democrática do país. Então, o judiciário ele existe exatamente para isso, para colocar freios e contrapesos quando necessário for e quando houver algo que possa interferir negativamente na vida das pessoas ou positivamente. Ou seja, não é suficiente ou não é correto que o juiz fique apenas no âmbito do processo, do caso individual. Ele deve ter uma participação mais intensa na vida da sociedade. É claro, sem se miscuir em determinados assuntos para não afetar a sua imparcialidade como julgador. Mas tanto isso é importante e é verdadeiro que nos últimos tempos nós temos praticado no país a justiça restaurativa e alguns projetos que têm melhorado muito o poder judiciário, mesmo ainda faltando muito investimento nesse poder para chegar onde deveria chegar. Perfeito. Doutor Maurício, em alguns momentos do decorrer do ano de 2009, nós ouvimos algumas críticas até à atuação do Supremo, de que estaria interferindo em outros poderes. O senhor tem essa percepção ou você acha que o Poder Judiciário está estritamente cumprindo o seu dever constitucional? Um dos papéis do Supremo é tratar também da omissão, né? Omissão ao cumprimento da Constituição. O Tribunal ele protege a Constituição e se o legislador se omite, eu vejo que é legítimo o Supremo Tribunal Federal entrar para suprir essa omissão do legislador, que deixou de tratar sobre... Isso aconteceu, por exemplo, no caso da lei de imprensa, né, que o Legislativo não tomou providência e o Supremo considerou que ela estava caduca? Sim, o Supremo considerou que ela estava caduca e que as ferramentas que existiam na Constituição Federal e no Código Civil eram suficientes para proteger essa relação, né, que vinha sendo tratada nessa lei da época da ditadura. Foi exatamente em razão dessa omissão do legislador que o Supremo então interferiu. Doutor Nelson, alguns debates no Judiciário suscitaram muito
opinião na mídia, participação da população. O caso da lei de imprensa foi uma delas, a demarcação de terras indígenas, o caso do César Battisti, né? Essa maior exposição do judiciário através da TV Justiça mesmo e de outros debates, o senhor acha que isso é positivo? Eu acho que é, e vou te dizer mais, o Manuel. No início deste século, talvez o Supremo tenha realizado os julgamentos mais importantes da sua história, como a questão do aborto, do feto anencefálico, essa demarcação das terras indígenas, esse caso do César Battisti, que mexe com a política internacional, enfim, vários julgamentos que afetam não só a vida do cidadão dentro do país, que muda em alguns aspectos, mas também até a política internacional do país. Portanto, o Supremo, enquanto guardião da Constituição, enquanto controlador do que se pode e do que se não pode, do que ofende e do que não ofende a Constituição, ele tem cumprido um papel fundamental, embora algumas vezes não tenha sido entendido, principalmente pela mídia. E um dos papéis mais importantes, no meu entender, para a preservação do Estado democrático e de direito, foi a postura do ministro Gilmar Mendes, quando não aceitou aquele movimento da Polícia Federal, aquelas operações que evidentemente buscavam muito a mídia e que expunha os direitos individuais das pessoas. Essas operações da Polícia Federal com efeito muito midiático, em algum momento você acha que ela poderia ter o caráter, ou ter a intenção de pressionar um pouco o judiciário, doutor Nelson? Você acha Olha, que chega nisso, não? Não, eu não acho que chega nisso. Acho que a Polícia Federal ela tem o seu papel, que é fundamental para a sociedade brasileira, mas tem que repensar a forma de exercer o seu papel, para não expor pessoas inocentes que estão apenas numa fase embrionária de investigação e que acabam sendo julgadas antecipadamente pela sociedade. Isso é muito grave, isso é muito complicado e nós não podemos, num Estado que se diz democrático, compactuar com esse tipo de ação. É claro que as polícias precisam trabalhar, mas elas têm outras ferramentas, outros aparatos, mesmo porque as nossas polícias hoje são muito preparadas e não precisam disso. Perfeito. Elas não precisam da mídia para poder mostrar o seu trabalho. Perfeito. Doutor Maurício, no âmbito legislativo, nós vimos 2009 foi um ano bastante movimentado, com iniciativas do Congresso para aperfeiçoar leis que dizem respeito ao trabalho do Judiciário. O senhor conseguiria destacar, citar algum ponto que tenha sido efetivamente de progresso, de melhoria no funcionamento do Judiciário? No caso do Tribunal de Júri, por exemplo, onde houve algumas alterações, as mudanças feitas vieram beneficiar, tornar mais ágil o processo na avaliação do senhor? Eu tenho visto que essas alterações, elas vêm em conta-gotas e são tímidas. E nem sempre ajuda ou resolve o problema. Uma alteração muito importante que fizeram aí no Código de Processo Penal foi de determinar que se fizesse a colheita de prova toda em um ato só, ou seja, em uma audiência só. Isso nem sempre conseguiu melhorar a situação processual, ou seja, o que mais interessa para a gente é a celeridade do processo. Sim. E essa alteração, a meu ver, não resolveu esse problema, não alterou, não ajudou. A intenção era ajudar, mas acabou não resolvendo a questão. Acabou não resolvendo, exatamente. Porque ouvir todas as testemunhas do processo num só ato, nem sempre é possível, apesar de o legislador assim pretender. Apesar de ser desejável. Né, nem sempre é possível. Né? Acontece de uma testemunha não comparecer e o juiz então precisar de adiar aquele processo e em dispensar razão todas as outras testemunhas. Dispensar as testemunhas de defesa em razão disso, para não quebrar o contraditório. Perfeito. Então nem sempre alcançou aí o fim desejado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.